Nossa vida é formada de conexões, e essas conexões nos estruturam assim como a gente é. Elas se iniciam desde que a gente nasce, com a nossa família, e isso vai passando com o tempo até a gente chegar às nossas amizades. De alguma forma, isso vai auxiliando na nossa estruturação enquanto sujeito e na nossa subjetividade e aquilo que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, e até então eu tive conexões com eles e com os meus primeiros amigos da escola. Então, de alguma forma, eu vim de um lugar em que as conexões me fizeram estar e ser de uma determinada forma. E com isso, eu cheguei numa cidade maior. Quando eu cheguei nessa cidade maior, o meu maior medo era, de alguma forma, entender como eu poderia, de alguma forma, organizar as minhas conexões. E foi aí que eu tive uma grande surpresa. Eu encontrei mais duas amigas. Com isso, a gente formou um trio de amigos da faculdade. Acho que a maioria das pessoas talvez já tenham passado por isso. E isso, de alguma forma, também me estrutura. A cada dia eu fico muito contente com tudo que elas conseguem, porque é como se fossem ganhos meus também. Um dia desses, eu estava conversando com elas e uma delas veio trazer uma notícia muito gostosa. Ela está grávida. E essa gravidez mexeu muito com a gente, Mexeu com a nossa amizade, mexeu com a maneira como a gente começou a pensar sobre nós mesmos. Nesse momento eu entendi que aquela criança que ela está esperando, um dia fui eu, um dia foi ela, um dia fomos todos nós. Nós já fomos esse bebê. E esse bebê e essa criança que vai vir é uma promessa de vida. E de alguma forma, essa promessa de vida, ela traz muitas possibilidades. Ela traz muitas formas de estruturação. E com isso, a gente começa a pensar em uma outra questão. Quando eu pensei nessa minha amiga grávida, eu pensei de alguma forma também na minha possibilidade de um dia ser pai. E com isso, eu comecei a idealizar. E a idealização, gente, é uma coisa muito importante. A gente idealiza os nossos filhos, a gente idealiza os filhos de amigos, a gente idealiza as pessoas. E essa idealização, ela é estruturante, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque de alguma forma a gente pensa em uma criança, em um sujeito que vai chegar no mundo, e às vezes a gente já começa a pensar como ele vai ser, qual vai ser o nome, com o que ele vai trabalhar, será que ele vai casar, será que ele vai ter uma vida de tal forma ou de outra forma? E a gente já começa a pensar como vai ser. E estruturar. A gente já idealiza. Isso seria uma idealização. Com as nossas próprias palavras, a gente dá o que chamamos de um banho de linguagem dessa criança que ainda nem nasceu. A gente já começa, de alguma forma, a dizer sobre ela, a dizer sobre a vida dela. E aí começam algumas dificuldades na idealização. Quando a gente idealiza, a gente começa a, de alguma forma, dizer como ela vai ser, e quando ela cresce, quando ela está numa fase mais adulta, pode ser que ela não seja isso, Ela não corresponde àquela idealização que a gente criou, Então essa criança tem desejos, Ela é um sujeito, Ela vai ter uma vida totalmente diferente daquela que a gente imaginou. E isso, gente, é muito bom. É muito bom quando o nosso filho olha pra gente e fala não. Por mais que por algum lado, um aspecto nosso fica chateado, fica triste, mas esse não que o filho nos dá é estruturante para nós e para eles também. Quando a gente vai parar para pensar sobre isso, eu vou trazer um autor que eu gosto muito. Ele chama Winnicott, ele é da psicanálise. Esse autor, ele diz que a gente apresenta o mundo para as crianças em pequenas doses. E essas pequenas doses são estruturantes. Por quê? Porque elas são pequenas palavras, pequenas situações, pequenos gestos em que a gente vai ensinar sobre o mundo para ela. Então, quando a gente ensina do mundo para uma criança, a gente está ensinando o quê? Aquilo que a gente sabe. Então, olha a importância que nós temos na estruturação de um sujeito. E continuo. Essa importância é tamanha que a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós enxergamos as relações, a maneira como nós enxergamos as pessoas, vai ser passada para essa criança, vai ser passada para esse sujeito. Isso não quer dizer que ela vai ficar a vida dela inteira olhando e sendo e se organizando dessa forma como a gente estruturou. Mas tudo isso vai ser uma pequena dose para ela. Então, as pequenas doses são estruturantes. A gente está vivendo um contexto em que está vindo muitas doses, a gente está sendo bombardeado de uma chuva de questões. E isso, de alguma forma, no nosso psiquismo faz com que a gente se desorganize até. Com que a gente fique triste, com que a gente fique com medo, com que a gente fique angustiado. E quando a gente vai parar para pensar, e uma criança que está se estruturando, como será que ela consegue entender essas doses tamanhas que chegam para ela? Por isso que nós, adultos, nós pais, nós tios, nós amigos,
nutrimos essa criança, a gente tem que, de alguma forma, poder passar para essa criança pequenas doses de amor, de carinho, de afeto, de empatia. Porém, essas pequenas doses também podem vir de uma outra forma. E é aí que eu falo sobre preconceito, que eu falo sobre intolerância, que eu falo sobre formas em que o sujeito pode trazer violência nas relações. Essas outras formas também são aprendidas em pequenas doses. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um filho pequeno, vamos pensar que é um homem, tem um filho pequeno e tem a esposa. E esse homem, ele trata essa esposa, ou trata as mulheres, ou trata as amigas dessa criança de alguma forma preconceituosa ou menosprezando pelo fato delas serem mulheres. O que está acontecendo aí? A gente está tendo uma pequena dose em que essa criança vai aprender que existe uma diferença sexual e que nessa diferença sexual pode ser que os homens sejam maiores do que as mulheres. Um outro exemplo, quando a gente tem numa escola, então o filho vai para a escola e ele tem amigos. Vamos pensar que um desses amigos seja negro e os pais não deixam com que essa criança brinque com esse amigo negro. O que está acontecendo aí? Aí a gente já está passando também uma pequena dose de preconceito racial. Outra situação, quando a gente está no meio familiar e de alguma forma a gente tem piadas homofóbicas, piadas ou contextualizações que menosprezam as pessoas que são do mesmo sexo e que namoram ou são casadas, a gente está passando uma pequena dose para essa criança também de intolerância. Então percebam, quando eu digo sobre as pequenas doses são aquilo que a gente apresenta para a criança, que a gente apresenta para o sujeito e que faz com que ele se estruture. Então as pequenas doses podem ser boas, mas elas também podem ser ruins. E aí fica o questionamento para a gente pensar. Quando a gente passa pequenas doses de violência, de intolerância, de preconceito, é isso que a gente está passando para frente. Essa é uma sociedade que vai continuar sendo organizada, pautada em relações cada vez mais violentas. Agora, quando a gente passa pequenas doses de amor, de afeto, de carinho, de entendimento sobre as relações, de entendimento sobre o que é o outro, aí a gente consegue passar para frente uma sociedade que tenha mais sentido, uma sociedade que seja mais harmônica, que seja mais amorosa. Com isso tudo eu estou querendo dizer o quê? A maneira como a gente estrutura o que vai ser passado para frente é a maneira como essas crianças ou como a nova sociedade vai crescer. E aí eu vou voltar lá no meu trio de amigos. Essa minha amiga que está grávida, o filho dela que vai nascer, a gente não sabe não o que vai ser, se vai ser menino, se vai ser menina, mas o que a gente sabe e o quanto isso mexeu comigo é porque essa criança foi a criança que eu fui um dia, assim como eu falei lá atrás, que todos nós já fomos e que todos nós ainda somos. Nós ainda temos um aspecto infantil dentro de todos nós e todos nós precisamos de pequenas doses. Então a ideia é, nós construímos o outro a partir do nosso olhar. Nós construímos o mundo a partir do nosso olhar. E como será que a gente tem passado isso? Como será que você está estruturando o outro, está estruturando o mundo? Como que você tem passado pequenas doses para frente? Obrigado.